Denise? Então a Denise, ela buscou, e em média, durante uma navegação que ela fizer, ela vai mandar 3 contatos. E aí, com a cara dela nervosa ali do lado direito, é porque ela vai estar esperando. Vamos de novo nos colocar no lugar dela. Ela está comprando o bem mais caro da vida dela, né? Ela não sabe comprar, tem alta carga emocional, tem filho, tem marido, tem um financiamento de 30 anos que ela não sabe como que ela vai pagar. E ela não sabe comprar, então ela mandou um monte de contato e ela tem medo que alguém pegue aquele imóvel que ela gostou, ela viu que não é tão fácil de entrar em contato, então ela está ansiosa, ela está esperando o retorno. Só que pobre Denise, porque em média ela vai demorar 2 dias para que o corretor responda para ela. Essa é a média. A gente tem casos de pessoas que demoram 20 dias para responder, 15 dias. E isso não é um caso, são pelo menos mais de 100 situações de pessoas que demoram isso. Então, assim, enfim, é muita coisa. A gente fez uma pergunta para os consumidores, perguntando até quanto tempo eles tolerariam um retorno dos corretores. 47% falam que esperariam até um dia. A palavra utilizada foi tolerariam, tá? Então, não necessariamente é bom. É lógico que quanto mais rápido a pessoa responde, o corretor, é mais fácil de pegar o cliente perto, enfim, do telefone, do e-mail, é mais fácil de contratar. E se vocês tiverem a sorte de falar com esse cliente quando ele tiver, enfim, quando ele começou a busca, vocês certamente vão ter mais contato dele gostar de vocês. Então, quando eu falo 47% um dia, isso não é bom, tá? Isso é o que os clientes falaram que aceitariam. Bom, e aí então, no meio do trabalho, a Denise está lá, um corretor responde um contato que ela teve. Lembrem, ela está no trabalho. E aí, o que os consumidores falam, o que a Denise achou? 61% ligam. Desculpe, ele atende, mas preferiria que o corretor tivesse ligado em outro horário ou então mandado um e-mail. Né? A gente volta de novo ao ponto do e-mail. Mas a Denise atendeu. E aí, então, passou um tempo, a Denise foi embora para casa, foi no supermercado. E aí, então, no supermercado, ela olhou para o celular dela e um corretor respondeu para ela. E ela ficou feliz, porque o e-mail representa poder para o consumidor. As pessoas, e vocês também, né? É importante quando a gente fala do consumidor, a gente se colocar nessa posição, porque a gente é o consumidor também. A gente quer o e-mail, né? O e-mail nos dá poder. A Denise, ela vai responder o e-mail quando ela quiser. Se ela quiser. Enfim, o poder é dela. E é o que ela quer, e é o que os nossos consumidores querem. E aí, então, Denise foi para casa, deu atenção para o filho, para o cachorro, desculpa, para o marido, o filho. Observe como o filho é igual ao pai, né? Eu mostrei essa palestra antes e falaram que o filho parecia um cachorro, coitadinho, né? Mas o cachorro é do pai. Mas, enfim, pessoal, a dificuldade de achar todas essas fotos da mesma modelo não é uma coisa tão fácil assim. Mas, enfim. Bom, então tá, a Denise deu atenção para a família. E aí, o que a Denise vai fazer? Ela foi ver televisão, se deitou e ela vai seguir procurando imóveis. Ela vai pegar o celular dela, e aí é o que a gente fala de segunda tela, né? Então a pessoa está com a televisão ligada e ela liga o celular. E aí ela vai buscar imóvel da mesma maneira que ela estava fazendo antes. Ela vai digitar apartamento Bela Vista, enfim. E aí ela vai entrar num site X, tá? Esse é um exemplo de um site que não proporciona uma boa experiência. Imaginem, esse site realmente é assim, a visualização mobile dele, tá? Esse site aqui, ele é muito ruim para a usabilidade através do celular. Tentem na prática imaginar como que a pessoa buscaria aqui. Ela iria ter que dar um zoom, a busca está lá em cima, tá? Naquela parte pequena. Ela vai ter que dar um zoom em um dos campos da busca, aí depois ela vai ter que ficar arrastando para o lado direito para buscar. Quando ela der Enter, o site vai voltar a ser pequeno desse jeito. Esse site realmente ele não é responsivo, que a gente fala, até o Tadinha comentou no painel anterior. Ele não é um site responsivo. O que é o responsivo, para quem não sabe, rapidinho, é um site que ele se ajusta conforme o tamanho do dispositivo. Então, esse é um exemplo de um site, observa que é o mesmo site, mas ele proporciona experiências diferentes, a melhor experiência de acordo com o tamanho do dispositivo. Tá? E aí, então, também em relação a Google, em relação a, enfim, a sites que têm boa experiência de navegação mobile, o Google mudou no passado o algoritmo dele, não sei se todos sabem, para penalizar sites que não proporcionem uma boa experiência mobile. E o que significa penalizar do Google? É colocar o site de vocês para o final. Então, é algo extremamente prejudicial, extremamente perigoso, tá? Em relação ao poder que o mobile tem, acho que vale a pena de novo trazer dados do Viva Real. 49% das nossas buscas, dos 15 milhões de acessos que a gente tem hoje, já vem disso aqui, pessoal. Então, é indiscutível o poder que tem. Quando a gente vê mercados americanos, a gente tem hoje a gente tem sites que tem cerca de 80% de buscas através do celular. Então,
é questão de tempo para que a gente atinja patamares assim. Outro dado interessante, hoje o nosso app já tem 1,6 milhões de downloads. É muita coisa, né? Eu trago isso não para falar do Clima Real, mas para mostrar o poder que tem, né? Então, realmente, sim, a gente, os aplicativos, enfim, a questão mobile não é uma brincadeira, eu falo que é uma realidade, não é tendência. Certamente, quem não está bem nisso perde muita coisa. Depois eu vou mandar essa apresentação, não se preocupem em copiar, porque seria impossível. Até esse pequeno link aqui embaixo é o link do Google para quem quiser testar como que o Google vê o site de vocês. Então, vocês simplesmente vão entrar aqui e vão colocar o site de vocês e o Google vai dizer se vocês, como que vocês estão sendo vistos em relação ao mobile. Bom, e então, Denise dormiu, acabou o dia dela, né? Eu tentei retratar um dia, logicamente não daria mais. A gente viu os principais pontos, é óbvio que, enfim, até como a gente viu ao longo de várias palestras, é muito simplista, simplesmente pegar e ficar fazendo uma vida de uma pessoa, enfim, em slides. A gente tem várias variáveis ao longo do dia que mudam. Mas certamente isso aqui é o celular. Bom, é um dos principais pontos que acontecem na vida da pessoa durante o dia. Tá? E aí, coitada da Denise de novo, porque em relação ao tempo, se ela for alugar, é rápido. Se ela for alugar, em média, as pessoas ficam até 30 dias buscando imóvel. Se ela for comprar, 76% das pessoas demoram até 6 meses para comprar. Tá? Então, não é uma coisa tão rápida. E aí, quando a gente para e vê um pouco da Denise, e sempre pensando nos nossos consumidores, quais foram as principais dificuldades e quais são as principais dificuldades que a Denise vai ter ao longo desse processo de busca? Primeiro, ela não sabe comprar, como a gente viu antes. Ela não sabe e ela nunca vai saber comprar o imóvel. Segundo, ela não tem clareza do preço. Ela não sabe se o proprietário está roubando dela, se o proprietário botou o preço, se ele supervalorizou, se o corretor está mentindo. Ela não tem clareza de quanto ela vai pagar. Terceiro, falta de atenção do corretor. Vamos de novo nos colocar no lugar da Denise e dos nossos consumidores. Ela está comprando o bem mais caro da vida dela, com alta carga emocional. E, no entanto, muitas vezes o corretor vai marcar, pessoal, isso acontece, tá? O corretor vai marcar e ele vai esquecer de ir, ou ele vai responder super grosso um e-mail, ou ele vai achar que ela não tem dinheiro e não vai responder. Enfim, em algum momento, 99% das pessoas vão se sentir um pouco lesadas em algum momento dessa relação, porque ela tem uma grande expectativa, e é natural que isso aconteça. Falta de interesse e falta de informações, como a gente viu ao longo da palestra, como todos sabem, o mercado imobiliário é diferente. Se a gente for comprar uma geladeira que tem um manual, que tem tudo detalhado, em geral os imóveis a gente naturalmente esconde determinadas informações, então ela vai sofrer isso. E por fim, ela vai ver que ela tem uma grande dependência de outras partes. Ela que começou até com uma certa ingenuidade, pensando, vou comprar meu imóvel até o final do mês, coisas desse tipo, ela vai ver que ela depende de muitas pessoas ao longo desse processo. Ela vai depender dela, do corretor, da proprietária, do marido da proprietária, da imobiliária, enfim, ela vai depender de várias coisas. Não é uma situação rápida de ser comprada. E aí, pessoal, quando a gente olha esse slide, a ideia aqui agora é que a gente não olhe com um olhar de julgamento ou de preconceitos, pensar, não, o corretor, o proprietário também nos... desculpe, o comprador nos engana, o comprador também... Enfim, várias coisas que a gente sabe que acontecem, né? Mas, enfim, a pessoa também não dá retorno. A ideia aqui é a gente olhar realmente nos tirando dessa situação. A gente tem que olhar e pensar sempre com um olhar de resolução. O Lucas, ele vai falar agora, na próxima palestra dele, sobre o que as maiores empresas do mundo, como Apple, enfim, Amazon, o que elas fazem. E quando a gente pensa nessas empresas, uma coisa une elas de uma forma muito bem linkada. Elas são extremamente comprometidas com aquilo que o consumidor quer. Elas são loucas por isso, né? Praticamente tudo que fazem tem uma grande conexão com os verdadeiros desejos dos consumidores. E é o que a gente tem que fazer. Né? Quando a gente para e pensa em relação ao que eu falei agora, a gente vê várias coisas, como questão de WhatsApp, questão de e-mail, de velocidade de atendimento, etc. Até que ponto que a gente não pode realmente melhorar isso? Né? Eu gostaria que todos vocês saíssem daqui amanhã do Conecta, ou hoje, enfim, ou sei lá, no final de semana, quando vocês saírem, que cheguem na imobiliária de vocês, ou na empresa, ou no escritório, e realmente repensem tudo que vocês estão fazendo. Tá? Eu falo isso por mim também, como profissional, então não é simplesmente repassando uma dica dessas. Repense, pense, será que os meus anúncios estão bons? Será que o meu site está bom? Será que está bom? Será que o Qmobile? Enfim, repensa tudo que vocês estão fazendo, realmente confira. Certamente, se vocês fizerem isso, vocês vão ter muito mais retorno e certamente vocês vão cada vez mais conseguir
impactar esse consumidor. Porque, no fundo, pessoal, quando a gente para e a gente pensa, como eu falei ao longo de toda a palestra, as principais dificuldades da Denise, na verdade, são as principais dificuldades de todo mundo.